Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46. 4:46. Diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Amém? Dá uma paradinha aqui para a gente entender isso. Aqui nós vemos um pai que sai da sua casa e dá uma boa caminhada para se encontrar com Jesus, com uma finalidade: que Jesus fosse até sua casa para curar o seu filho. E a Bíblia aqui relata que o filho daquele homem estava, como ele mesmo disse, estava à morte. Você que é pai, ou você que é mãe, sabe o quanto isso aqui é preocupante. O pai para uma mãe ter um filho doente de tal maneira que o pai ou a mãe olha e diz: acho que ele não vai viver, não vai sobreviver. E esse pai vai até Jesus. Nós vemos que aqui não era um homem qualquer, era um homem que ali tinha posição perante o governo da época. A Bíblia diz que ele era um oficial do rei. Você sabe que para as pessoas que têm posição, não é muito fácil para eles se humilharem diante de alguém, só no desespero mesmo. Nós temos que lembrar que Jesus estava aqui como homem e como um homem do povo. Jesus não viveu aqui uma vida de pessoa importante perante a sociedade, viveu uma vida de uma pessoa simples, até começar seu ministério. Mas, no entanto, aqui nós vemos um pai desesperado, que o filho está à beira da morte, e ele, a sua única chance agora que ele vê é em Jesus, porque ele com certeza sabe dos milagres de Jesus. Inclusive era ali o lugar onde Jesus tinha operado o primeiro milagre, e ele vai até Jesus com uma finalidade: que Jesus vá até a casa dele orar pelo filho dele que está à beira da morte. E quando ele chega até Jesus, ele roga até a Jesus. Mas a resposta de Jesus para ele, que é complicado, porque Jesus está lá rogando, falando dos seus problemas, da situação que estava seu filho. Você sabe que se uma pessoa chega diante de você e fala que está com alguém na família muito mal, à beira da morte, a primeira coisa que nós procuramos fazer é demonstrar compaixão, não é verdade?
Jesus, ele fala como quem não está muito aí não, porque ele olha para aquele homem que diz: olha, vamos à minha casa para orar pelo meu filho. Ele está rogando, ele não está pedindo simplesmente, ele está rogando para ele: por favor, vamos à minha casa. Vamos trazer para os tempos nossos, se fosse nós hoje rogando a uma pessoa: por favor, me ajuda, vamos à minha casa, meu filho está à beira da morte. E a resposta de Jesus é: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Dá uma aparência que é uma resposta assim de quem não está muito preocupado, e ao invés de mostrar ali uma compaixão, de mostrar ali um interesse em ajudar, a resposta de Jesus demonstra mais uma cobrança. Diz assim: você não crê em nada, você não crê, não adianta. Dá entender isso. E quando Jesus fala isso, aquele homem diz assim: e disse-lhe o oficial, versículo 49, Senhor, desce depressa, ou melhor, desce antes que meu filho morra. Olha o desespero aqui. Senhor, vamos à minha casa, me ajuda, meu filho está à beira da morte. Se você não vê milagre, nem sinais, você não vai crer. E o homem: Senhor, desce depressa, senão ele morre. Aí vem em seguida mais uma resposta que parece que Jesus não está nem aí por caso. Versículo 50: disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Já imaginou isso? Eu estava falando com os irmãos aqui de manhã. Já imaginou se uma pessoa saísse de casa, deixasse uma pessoa da família à beira da morte e viesse até a igreja pedir para o pastor ir lá fazer uma oração? Pastor, vamos lá em casa, olha, coisa está feia, a pessoa da minha família, olha, só Deus mesmo, está morrendo. Eu vim aqui chamar o Senhor, esperança do Senhor fazer uma oração para Deus curá-lo. E eu dissesse assim: irmão, volta para casa, vai morrer não, vai viver. A pessoa diz assim: nossa, que pastor, isso é lá pastor, esse cara é um demônio, não tem nem compaixão, pedir ajuda e nada, nunca mais eu ponho meus pés dentro dessa igreja. Só que quando Jesus fala isso, alguém pode dizer assim: mas era Jesus. Nós temos que lembrar que Jesus está aqui como homem, e aquele homem estava olhando para Jesus, não estava vendo um ser celestial. A maioria das pessoas nem criam que Jesus era Jesus o Cristo, e mesmo aqueles que acreditavam que Jesus era o Cristo, a maioria deles não acreditava que ele era o Filho de Deus, porque as Escrituras falavam do Cristo, que era filho, que viria para libertar Israel, e o Cristo era filho de Davi. Era isso que eles entendiam. O que é isso? Era alguém que vinha da descendência de Davi, levantado por Deus para libertar o povo de Israel, mas não filho de Deus. E por isso que aquele povo tinha uma dificuldade quando Jesus ele falava para eles que ele era o Filho de Deus, porque mesmo quem cresce que Jesus era o Cristo não cria que ele era o Filho de Deus, porque eles entendiam que o Cristo era filho de Davi, um descendente de Davi, e eles associavam o Cristo com Davi. Quem foi Davi? Davi era filho de Deus? Não. Davi era o filho de Jessé, que Deus escolheu para ser rei. E Deus um dia iria levantá-lo. O filho de Davi queria ser um rei como Davi, um descendente de Davi. Mas eles não sabiam que esse filho de Davi não era filho de Davi. Jesus até questiona eles lá na frente. Jesus diz assim: como chama o Cristo
filho de Davi. E como ele pode ser filho de Davi se Davi em espírito chama ele de Senhor? Porque um pai jamais chamaria um filho de Senhor. E eles ficam sem resposta. Então, mesmo quem cresce que Jesus era o Cristo, não cria que ele era filho de Deus. E por isso, quando Jesus falava para ele que ele era filho de Deus, eles queriam matar Jesus, que eles disseram: é blasfêmia, porque Deus não tem filho. Filho assim, filho mesmo, como foi gerado por Deus, a não ser o primeiro homem que foi criado por Deus, mas não gerado da maneira que Jesus foi gerado, de uma mulher. Então era difícil. O que eu quero que você entenda isso é para você entender que aquele homem estava diante de outro homem. Tanto é que quando Jesus começou a operar milagres, o povo ficaram admirados e disseram assim: como pode Deus fazer essas coisas pelo homem? Porque eles estavam vendo um homem normal, comum. Eles não estavam vendo alguém que desceu do céu, que foi gerado obra do... Maria sabia que Jesus era obra do Espírito Santo. José sabia. Mas até a Maria que sabia, algumas vezes ela vacilou. Porque quando Jesus estava com 12 anos, que ele estava lá no templo discutindo da lei, e ele fala para ela assim, que tinha que cuidar das coisas do seu pai, ela não entendeu que pai ele estava falando. João Batista sabia que Jesus era o Cristo, mas não tinha essa coisa do Filho de Deus, que as Escrituras diziam: um filho se nos deu. A Escritura falava que era um filho de Davi, o Cristo, filho de Davi. Então, filho era da descendência. Se você lê os livros de reis, muitos reis que serviram a Deus, que fizeram as coisas como deveria, a Bíblia diz ali que eles serviram a Deus, foram fiéis como seu pai Davi. E Davi não era pai dele, mas era da descendência de Davi. Então, o Cristo era isso, descendente. E eu estou falando tudo isso para você compreender que aquele homem, ele estava olhando para Jesus, vendo Jesus como um homem usado por Deus, como um mestre que ensinava a lei de Deus, mas não vendo Jesus como verdadeiro Filho de Deus. Então aquele homem, ele tinha tudo para quando Jesus dissesse o que disse para ele, ele dizia: espera aí, esse camarada não quer nada, ele não quer me ajudar, eu me enganei com ele. Mas não, ele fez uma coisa mais importante, ele creu, porque a Bíblia diz, e disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi embora. Vamos lembrar que ele chegou rogando a Jesus para Jesus ir até a sua casa curar o seu filho. E quando Jesus diz que ele, se ele não vê milagres, ele não é crente, ele repete: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então esse homem, ele não foi ali em busca de uma palavra, ele foi em busca de Jesus. E o que é que esse texto bíblico nos ensina, que eu quero trazer para você hoje? Que é onde nós fracassamos às vezes na fé, porque às vezes nós vamos até Deus cheios dos nossos problemas, das nossas frustrações, das nossas dificuldades, e esperando fazer uma oração ou receber uma oração na igreja e Deus responder com um milagre. Nós vamos em busca, eu vou orar, pedir a Deus para que Ele resolva essa questão que eu não suporto mais, que está me incomodando, e nós vamos em busca do milagre, esperando o milagre, esperando uma resposta em sentido milagre, que foi o que esse homem foi.
Ele não foi até Jesus em busca da palavra, ele foi até Jesus em busca da pessoa de Jesus, ir lá na casa dele, orar pelo filho dele, quer dizer, fazer uma oração, e nessa oração o filho dele ser curado. O que é isso? O milagre através da oração, o milagre através de Jesus ir lá e orar. E por isso que Jesus fala para ele: se tu não vê milagres, não vê sinais, tu não crê. Porque essa palavra, que parece que não tinha nada a ver, era para despertar nele o que ele realmente precisava naquele momento. Isso ficou escrito para despertar em nós o que nós precisamos. E o que era que aquele homem precisava? Ele precisava crer naquilo que Jesus iria lhe dizer. Ele não precisava ver o milagre, ele não precisava ver os sinais. Para que o milagre acontecesse, ele precisava crer. Ele não precisava da presença de Jesus dentro da casa dele como homem, impondo as mãos sobre o filho dele. Ele precisava crer no que Jesus falasse. E o bom que ele entendeu, e ele escolheu crer. Porque quando Jesus disse, e olha a palavra de Jesus para aquele homem, Jesus não fez uma pregação, não fez um sermão para ele, não deu um montão de explicações, não abriu as escrituras para dizer, olha, a obra de Deus funciona desse jeito, desse jeito, desse jeito, você precisa disso, precisa daquilo, precisa dessa forma. Não, Jesus simplesmente disse para ele, vai, o teu filho vive. Era a palavra que ele precisava. Ele creu naquela palavra, e naquela palavra o filho dele foi curado. Porque diz assim, continuando: e descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Você veja bem, quando você para nesse versículo, parece que aquele homem saiu, vamos dizer, é como se ele estivesse aqui, saísse ali na porta e já encontrasse alguém da casa dele. Mas não foi isso. Aquele homem tinha andado bastante, a casa dele era distante. Imagina o desespero desse homem, toda a caminhada, o tempo que ele ficou distante do filho, sem saber o que estava acontecendo. Sabe, eu deixei ele lá à beira da morte, e todo esse tempo que passou, e agora ele recebe apenas uma frase de Jesus: vai, teu filho vive. E ele crê e volta. Enquanto ele sai dali diante de Jesus estava, também os seus criados saem da casa dele para trazer a notícia. Só que não era uma coisa simples, não é alguns metros que eles tinham caminhado, eram quilômetros. Por que eram quilômetros? Porque diz assim, e perguntou-lhes, versículo 52, e perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre deixou. Ontem. Aí o que acontece? E entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele em toda a sua casa. Você entendeu? Ontem ele falou com Jesus. Hoje ele está se encontrando com as pessoas da sua casa que estão dizendo que o menino está curado. Então ele teve todo um tempo, uma noite, não sabe que hora ele fala que é 7 horas. Então 7 horas, convém que foi de manhã, né? 7 horas da manhã. Aí ele teve um dia inteiro voltando para casa, uma noite inteira. E agora sabe-se lá que hora ele está chegando, e as pessoas, está encontrando as pessoas, e elas dizendo, olha, ele está melhor, o menino melhorou, o menino está bem. Ele disse, quando? Ele melhorou. Ontem, que horas? 7 horas. A hora que eu estava lá com Jesus. E toda a aflição que ele passou. Agora, se ele saiu
da presença de Jesus num dia para chegar em casa de outro, isso quer dizer que ele também saiu um dia para chegar onde Jesus estava no outro. E durante todo esse percurso, até chegar e falar com Jesus, ele estava: meu filho está doente, está morrendo. E por que eu estou falando tudo isso para você? Para você compreender o drama desse homem, o que ele passou, o desespero, o medo de voltar para casa e o filho está morto, o medo de chegar até quando Jesus, ele não sabia se ia chegar lá onde Jesus estava e o filho ainda estaria vivo, como também não saberia se ia dar tempo de Jesus chegar lá e aquele filho está vivo, mas era a sua única chance. E quando ele chega, as palavras de Jesus não pareciam palavras de quem estava disposto a ir ajudar. O Jairo, quando chegou para Jesus, disse assim: a minha filha está à beira da morte, vamos na minha casa. Jesus diz: vamos? Aqui anima, porque você encontrou alguém que está dizendo vamos, alguém que está querendo fazer a obra. Teve outro que mandou buscar Jesus, porque havia alguém doente na casa dele. Jesus disse: eu irei, darei saúde. Isso aqui anima. Só que esse homem não, ele chega diante de Jesus: Senhor, por favor, por misericórdia, vamos à minha casa, vamos orar pelo meu filho, que ele está à beira da morte. E Jesus diz assim: mas tu não vê milagre, tu não crê? Ele diz: Senhor, depressa, que ele está à beira da morte. E Jesus vai dizer assim: vai embora, teu filho vive. Só que aí que está, isso é o poder da fé na palavra. Ele creu na palavra, e na hora que ele creu, o poder foi liberado imediatamente. Qual é a lição para nós hoje, irmãos? Isso aqui, eu não sei qual é a tua oração pela pessoa da tua família, pelas pessoas da tua família, mas a resposta de Jesus é a mesma. A resposta de Jesus é: olha, já está resolvido, volta para casa em paz, volta para casa, que o milagre já está feito. Porque lá na cruz ele levou os nossos pecados, nossas dores, nosso sofrimento. Só que a questão não é só o que ele diz, é se nós vamos crer no que ele diz. A Bíblia está cheia de afirmação, de bênçãos para nós, para a nossa casa. A Bíblia está cheia de afirmação, de resposta de Deus para nossas orações. Mas a questão é como nós estamos recebendo essas palavras. Às vezes nós ficamos esperando que Deus desça do céu e venha fazer um sermão para nós. Ele não vai fazer isso. Ele já deixou tudo aqui para nós crermos. E a hora do milagre acontecer, qual que é a hora? A gente tem muita disso, nós maquiamos a nossa falta de fé com algumas frases que nós criamos, falando nós evangélicos: ainda não é o tempo de Deus. Essa é uma frase muito boa, quando eu não consigo crer. Eu orei e não aconteceu nada, eu orei mas não fui curado. É que ainda não é o tempo de Deus. Eu orei. Sabe quando é o tempo de Deus? No momento que nós cremos na palavra dele. Se aquele homem não tivesse crido na palavra de Jesus, ia acontecer o que ele falou. O que ele falou para Jesus? Ele falou que o filho estava
a morte. Desce antes que meu filho morra. Em outras palavras, ele está morrendo. Mas quando Jesus disse vai, ele vive e ele creu nisso. Naquele momento o poder de Deus foi liberado. Lá onde o filho dele estava, ele estava longe dele. E a cura aconteceu naquele momento. Você veio orar aqui hoje, está recebendo essa palavra. O poder de Deus vai ser liberado na hora que você crê. E não importa a distância que você esteja da pessoa pela qual você está orando, intercedendo por ela. O que Deus precisa é só de uma coisa: que nós venhamos crer naquilo que Ele diz. Jesus, o chamar a atenção daquele homem, se não ver sinais nem milagres, não crer. Era ele chamando a atenção: você precisa crer no que eu vou dizer, você precisa crer na palavra. Você veio aqui procurando coisa, você veio aqui procurando que eu vá até a tua casa, que eu ponha as minhas mãos sobre o teu filho para operar um milagre. Talvez, se Jesus fosse fazer isso, ele teria que fazer como a filha de Jairo, ressuscitá-lo, porque talvez não desse tempo, já que tinha um dia e uma noite para andar, para caminhar. Mas Jesus deu uma palavra, e na palavra dele está a salvação, na palavra dele está a cura, na palavra que ele nos dá. Às vezes nós nos aproximamos, o que eu quero que você entenda é que às vezes nós nos aproximamos muito de Deus em oração. Às vezes em casa, às vezes quando viemos à igreja, nos aproximando, esperando a resposta à nossa oração e esquecendo que o milagre que nós queremos, ele está na palavra que Deus vai nos dar, se a gente crer nela. Ali está o milagre. Se a gente crer, vai acontecer. Aquele homem foi determinado. Ele com certeza ele já tinha ouvido falar muito dos milagres que Jesus fez, de pessoas que Jesus tocou e foram curadas, ou pessoas até que tocaram em Jesus foram curadas. E ele disse: não, ele tem que ir na minha casa, vai lá tocar no meu filho e ele vai ser curado. Mas Jesus tinha algo para ele. Não era ir lá, era dar uma palavra. Nós estamos com um livro cheio da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E em cada palavra dessa tem a solução para cada problema que enfrentamos, para cada dor que nos aflige, desde que nós venhamos crer. Toda palavra de Deus é palavra de salvação, é palavra de cura, é palavra para prosperar, é palavra para libertar. Mas precisa encontrar alguém que a receba e creia nela. Amém? Às vezes a gente estamos procurando quem é a pessoa que vai orar por nós, cheio do poder de Deus, para a gente receber o milagre. Quando nós precisamos dar crédito a uma frase vinda de Deus. Jesus só deu uma frase ali: vai, teu filho vive. Pronto, ele creu nisso, o milagre aconteceu. Deus não mudou, é a mesma coisa. Você não precisa de um sermão para você viver a bênção de Deus. Você precisa crer numa palavra que saia da boca de Deus. Amém, Jesus?